Bom, pelo título aqui já se percebe que eu vou falar é bastante polêmico. Saber se há um Criador, se somos apenas o produto do acaso, é um dos anseios que sempre atormentaram a alma humana. Vamos lá. Nietzsche, filósofo alemão, afirmou que Deus está morto. E a revista Time, aos 40 anos, perguntou: Deus está morto? Refletindo sobre essa afirmativa de Nietzsche. Outras vozes também afirmam isso, como é o caso de Karl Marx, que diz que religião é o ópio do povo, e cientistas de autoridade, como Richard Dawkins, que diz que Deus deve ser uma ilusão. O que todos esses homens têm em comum? Eles são alentemente brilhantes, eles são ateus. Ateísmo, que é a crença, ou melhor, descrença na existência de qualquer divindade. Ateus dizem que ninguém pode provar a existência de Deus, que estão certos. Mas eu digo também que ninguém pode provar que Deus não existe. Como podemos sugerir que Deus existe quando nossos 5 sentidos racionais confirmam o contrário? Veja, você não pode ver nem ouvir Deus, você não pode provar, tocar ou cheirar Deus. Conclui isso então que ele não existe. O que fez isso cair? Gravidade, né? Com que isso parece gravidade? Que cheiro ela tem? Que som ela faz? Qual a sua textura? Qual o gosto ela tem? Essa força mantém todo o universo nível indetectável devido aos seus 5 sentidos racionais, mas mesmo assim servir sua vida sujeita à realidade dela. Dessa forma, a única maneira de debater esse assunto é observar os indícios disponíveis. E é isso que nós vamos fazer. Vamos por Deus no julgamento. E ao final vocês poderão decidir e refletir que decidir se de fato há uma mente inteligente por trás de tudo, ou se não é uma mera ilusão, como sugeriu o nosso amigo Dawkins. Já diz a música de introdução da série The Big Bang Theory, tudo começou com o Big Bang. Segundo o astrofísico teórico Stephen Hawking, quase todos acreditam hoje que o universo e o próprio tempo tiveram começo no Big Bang. A maioria dos cientistas concorda que o universo surgiu há uns 3,7 bilhões de anos numa grande explosão. Dessa forma, o Big Bang não representa apenas a criação de toda a matéria e energia do universo, mas sim do espaço e tempo em si. O ganhador do prêmio Nobel, Steven Weinberg, que é ateu, descreveu como seria o Big Bang. No início ocorreu uma explosão e em 3 minutos foram produzidos 98% da matéria que existe ou viria a existir. Tínhamos o universo. Por 2.500 anos, os cientistas concordaram com a ideia de Aristóteles, sem princípio nem fim, mas a Bíblia discordava. Na década de 1920, o astrônomo belga Georges Lemaître, teísta, que é o oposto de ateu, disse que o universo salta para a existência em 1 trilionésimo de 1 trilionésimo de segundo, saindo do nada, num imaginável e intenso flash de luz. É exatamente como eu esperaria que o universo fosse reagir se Deus realmente fosse medir a ordem de Gênesis 1:3 e que se faça a luz. Isso fornece evidências de um universo que Deus criou. No começo não havia nada que explodiu. No mundo real não vemos nada saltar para a existência partindo do nada. Mas os ateus querem fazer uma pequena exceção a essa regra, tipo o universo e tudo que ele contém. Outra evidência em favor de uma mente inteligente por trás de tudo é chamado de ajuste fino do universo. Refere-se à incrível calibração de um grande número de variáveis que tinham que ter valores precisos, a fim de que o universo fosse capaz de sustentar a vida. Astrofísicos dizem que havia diversas constantes, como a gravidade, quantidades, como a entropia. Esses valores precisavam ser definidos em limites modestamente apertados, e finamente ajustados, a fim de que o universo fosse capaz de possibilitar a vida. Por exemplo, se a massa dos nêutrons fosse 0,1% maior, não existiriam elementos pesados, ou se fosse 0,1% menor, todas as estrelas entrariam em colapso em buracos negros. Também, se houvesse um aumento de 0,5% na força nuclear forte, que é a que mantém o núcleo unido, ou um aumento de 4% na força elétrica, quase todo o carbono e todo o oxigênio seria destruído. Portanto, qualquer possibilidade de vida como nós a conhecemos. Uma análise desses fatos sugere que o superintelecto andou aprontando com as leis da física, de forma que criasse um universo capaz de sustentar a vida. Senhoras e senhores, nos últimos 150 anos, os darwinistas vêm dizendo que Deus é desnecessário e que a evolução substitui Deus. Não é difícil voltar à mentalidade do século XIX, quando Darwin publicou a origem das espécies. A comunidade científica estava em busca de uma evidência que explicasse a existência de vida que não fosse Deus. E Darwin deu a seleção natural. Pense nisso, de acordo com a teoria de Darwin, todos os organismos descendem de um único ancestral unicelular, que foi lentamente se modificando por força de uma força cega, conhecida como seleção natural. Tanto que, após contemplar essa teoria, ele postulou sua famosa declaração: natura não faz salto, a natureza não dá saltos. Esse processo teria elegido pequenas diferenças entre os indivíduos, de forma que uns superiores com relação à sobrevivência. A evolução é certamente observável dentro de uma espécie ou um gênero, como os tentilhões observados por Darwin em Galápagos. Esse processo esse fenômeno de grandes variações dentro de uma única espécie, nós damos o nome de microevolução. No entanto, esse processo só pode resultar em alterações muito limitadas. Hugh Ross, astrofísico cristão, explicou que a microevolução não é linear como Darwin presumia. Que os poucos anos que ele passou em Galápagos, ele observou que os bicos dos tentilhões ficavam mais largos e outros mais longos.
Agora, depois de mais de 150 anos de observação, os biólogos perceberam que os bicos se alargam e em seguida se estreitam em relação ao alimento disponível variável. Em vez de a microevolução indicar mudanças dramáticas, ela parece apontar estagnação. A teoria de que esse processo pudesse, ao final, resultar em uma espécie drasticamente diferente, como um peixe transformando um anfíbio, é a macroevolução. O primeiro pode ser claramente observado, já o segundo vai contra a essência do método científico, uma vez que nós não podemos observar nem pode ser provado experimentalmente. Além disso, se para pensar na probabilidade de uma célula, órgão ou qualquer estrutura viesse existente de um processo cego e aleatório, vamos observar agora uma das maiores evidências que há uma mente inteligente por trás de tudo, o DNA. Descoberto em 1953 por James Watson e Francis Crick, o ácido desoxirribonucleico é um manual de instruções para operar qualquer coisa viva. Leveduras possuem DNA, bactérias possuem DNA, assim como os porcos espinhos, os pêssegos e as pessoas. É um manual de instruções para operar qualquer coisa viva. O conjunto de DNA de um organismo é denominado genoma, e ele é normalmente expresso como o número de pares de bases que ele contém. Pense no DNA como uma escada retorcida. Os degraus correspondem a 4 pares de bases, chamadas abreviadamente de AC e G. O genoma humano se empilha em 3,1 bilhões de pares de degraus na escada de DNA. A probabilidade que isso pudesse acontecer por causa do processo aleatório é impressionante. Alguma vez você recebeu uma mensagem de bolso? É quando chega você aqueles escritos embaralhados que não fazem o menor sentido, que as pessoas digitam aleatoriamente nos seus teclados. Se um dia você receber uma mensagem compreensível como: não conte para ninguém, mas eu ganhei na Mega Sena. Primeiro eu digo para você jogar na Mega Sena, porque a chance que o escritor pudesse alegar que o escrito fosse digitado aleatoriamente é astronomicamente improvável. E se fosse uma sequência ordenada de 1 bilhão de letras, qual seria a probabilidade de uma mensagem de bolso escrever a mensagem contida no genoma humano? A informação mais precisa sobre nós é que nós somos feitos de modo especial e admirável. Poderia o acaso encontrar todos os espaços imaginados por Darwin? Além disso, há questões a serem respondidas, como as lacunas deixadas no processo de evolução. A teoria de que os fósseis registram o desenvolvimento da vida na Terra é um tanto quanto exagerada. A falta de formas transicionais, ou seja, uma espécie mudando para outra, levou Stephen Jay Gould a propor a teoria do equilíbrio pontuado. Essa teoria afirma que uma espécie permanece basicamente a mesma ao longo do tempo, então se transforma em outra drasticamente de forma que nenhuma evidência é deixada em registro fóssil. Eu pensei que a natureza não dava saltos. De acordo com a teoria de Darwin, todos os seres vivos descenderam de ovos por suaves gradações. Então era para a gente encontrar séries de fósseis variáveis ligeiramente entre si. No entanto, onde estão as espécies de transição? Os evolucionistas costumam citar que espécies de transições foram identificadas. No entanto, isso pode ser apenas a imaginação deles. Porque uma espécie que eles acreditam ser de transição entre outras duas pode ser, na verdade, uma outra espécie que compartilha recursos desses dois grupos. Por exemplo, um forno elétrico compartilha em partes de um forno de micro-ondas e um forno a gás. E acho comigo que, de acordo com o que nós sabemos, o tipo de rocha mais antigo é o Cambriano. Então, o tipo de rocha mais antigo deveria conter os organismos mais simples. E conforme se dá o desenvolvimento da vida, as rochas mais jovens deveriam registrar a vida se ramificando e tornando mais complexa. Ao invés disso, nós temos a explosão cambriana. A vida complexa surge aparentemente do nada, como a Time publicou em sua capa. Evolução do Big Bang. Big Bang da evolução. Novas descobertas mostram que a vida como nós a conhecemos começou em um frenesi biológico que mudou o planeta praticamente quase da noite para o dia. Entretanto, tal padrão de nenhuma alteração nos fósseis, então o súbito aparecimento de novas espécies drasticamente diferentes, é o que se esperaria vindo de um projeto intencional. Então, a natureza não dá saltos, se torna a natureza dar um salto gigante. Então, como os teístas explicam a subinformação de novas informações no planeta? E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Isso fornece evidências de Deus intervindo no processo de desenvolvimento da vida na Terra. Mesmo aos nossos olhos, que pode parecer um processo cego e não guiado, ele pode ser mesmo divinamente controlado do início ao fim. Viktor Frankl foi um médico psiquiatra austríaco que viveu os horrores do campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao desespero emocional de ver seus parentes, amigos e pessoas inocentes serem executados por conta de sua etnia, ele percebeu que a necessidade suprema é de busca de sentido. Em seu livro Em Busca de Sentido, ele escreveu que, como aqueles que se agarraram a algum senso de significado, sobreviveram. Quem perdesse tal senso inevitavelmente morreria. Ele citou Nietzsche: quem tem por que viver pode suportar quase qualquer conta.
Quando você diz às pessoas que Deus não existe, que eles são apenas mais uma forma de vida animal que evoluiu de formas inferiores, você dá a elas poucos pedaços de extrair dessa filosofia alguma espécie de sentido absoluto. Nietzsche concordaria, viver de tal maneira até que viver não tenha mais sentido. Aí está o que doravante, daqui para frente, se torna o sentido da vida. A busca do homem por significado sem a crença em Deus torna um trágico e errado mundo, deixando o homem uma filosofia existencial de desespero. Como poderiam processos aleatórios e sem sentido produzir seres conscientes que possuem percepções de significado e sentido? Desse modo, na visão de mundo ateísta, a vida veio da natureza morta, inanimada, e o significado veio do que é sem sentido. Porque Deus existe, eu afirmo que a propósito e significado absolutos. Então, o raciocínio lógico seria: se Deus não existe, a vida não tem propósito e significado absoluto. A vida tem significado e sentido absoluto. Portanto, Deus existe. Além das questões éticas e filosóficas em torno da existência de Deus, há a crença de que não seja apenas mais uma forma de vida animal, mas um produto da seleção natural. É um retrato que tem sido vendido a nós por meio do nosso livro didático. No entanto, há características que apenas nós humanos compartilhamos entre nós. Os animais não possuem. Por exemplo, como pensar sobre o pensar. Você é capaz de pensar sobre o pensamento. Penso, logo existe, já dizia René Descartes. Nós somos capazes de pensar sobre nós com relação aos outros, de ser consciente de nossas forças e fraquezas. Tal capacidade nos permite ser filosóficos. Reconhecimento estético. Nós somos capazes de apreciar valores como a arte e a beleza, e outros conceitos como a nobreza e a honra. Richard Dawkins concorda. Somos imensamente diferentes de outros animais, em termos de linguagem, arte, matemática e filosofia. Temos diversos tipos de emoções que outros animais provavelmente não têm. Linguagem. A linguagem humana é um fenômeno único encontrado apenas no nosso meio. Papagaios podem reproduzir sons humanos, mas eles não estão expressando seus pensamentos. Animais respondem a comandos de voz humanos, mas isso é um traço meramente adaptativo condicionado por uma recompensa por alimentos. Além do mais, nossa laringe é desenhada de forma única de produzir padrões sonoros complexos, essenciais no discurso avançado, características encontradas apenas em nós. Criatividade e exploração científica. Nós somos um avançado sistema visual que nos permite aprender e tomar o mundo à nossa volta, fazer coisas novas, mais fortes. Moralidade. Nós somos capazes de agir além dos nossos próprios instintos. Um sistema moral pode ser detectado em praticamente todas as culturas. Por exemplo, quase todas as culturas valorizam a honestidade, outros de respeitar o pacto do casamento. Isso não corresponde bem ao instinto darwiniano de superar os outros com relação à sobrevivência. Inteligência superior. Há uma enorme vida entre vida e vida inteligente. A gente pode colocar macacos nessa sala durante meses que eles vão produzir sequer uma palavra. Eu não quero dizer corvos ou golfinhos inteligentes, mas seres capazes de inteligência superior, capazes de pegar diversos materiais e transformar em dispositivos que realizam um grande número de tarefas. Cultura. Somente nós humanos podemos produzir culturas complexas que avançam sobre o tempo. Há certamente tabus e instintos manados no reino animal, mas nada que se compare à cultura humana. A mente humana é diferente de qualquer outra no planeta, não por causa de sua biologia, mas por causa de sua capacidade de gerar e assimilar cultura. Personalidade. Você é único. Você é uma entidade única, um conjunto único de impressões digitais e DNA. Você é capaz de pensar sobre a sua singularidade. Além do mais, outros animais podem ser propriedade de outros sem quaisquer implicações morais, mas você nem aceitar ser uma estimação de outra pessoa. A programação para a sobrevivência do mundo animal está repleta de agressão e morte. Basta assistir qualquer programa sobre isso. Um leão, não se assistir esse programa com fascínio, mas sem nenhum senso de ultraje moral quando o leão corre atrás de uma zebra e a come no jantar. A gente se assusta com a visão sangrenta de um tubarão comendo outro peixe, mas a gente não liga dos 190. Se um leão não deve sentir remorso por sua natureza, devemos nós tentar resistir ou mudar a nossa natureza? Como nós podemos fazer isso se somos apenas animais? Christopher Hitchens dirigiu suas palestras com meus colegas primatas. Richard Dawkins afirma que somos macacos africanos, que é um macaco africano, que todos nós somos macacos africanos. Se é o que realmente somos, então devemos superar nossa decepção e admitir isso. Se somos apenas espécies condenadas a seguir o que está, nossos impulsos que estão escritos no nosso DNA, como Dawkins insiste, o DNA não sabe nem se importa, o DNA apenas é, e nós dançamos de acordo com sua música. Então, homens como Hitler não podem ser considerados maus, porque eles estavam apenas agindo baseados em seus instintos e impulsos programados pelo seu DNA. Então, já que se essa é a história toda, então nós não temos nenhum lugar especial no universo. Nosso senso de importância não existe. Como o ganho de nossa parte pensar que o nosso destino após a morte é diferente de um pernilongo ou de uma vaca? O início despropositado indica a vida sem sentido. A necessidade do humano do significado aponta para a existência de Deus.
Se Deus não existe, não há coisa como significado último e propósito, mas eles existem. Nós somos criados de propósito e para o propósito. Era uma das estreias mais aguardadas dos últimos tempos, o Cavaleiro das Trevas. Milhões de pessoas se reuniram em milhares de salas de cinema para ver o último filme da trilogia do Batman. No Colorado, um homem vestido como Coringa entrou na sala de cinema e começou a disparar aleatoriamente em direção à multidão em pânico, matando 12 pessoas e ferindo 59. Acontecimentos como esse podem ser traduzidos em perguntas. Como isso pode acontecer? Qual o problema desse nosso mundo? A resposta curta para isso é que o mal existe. O mal, se diz que o mal é a arma mais potente do ateísmo contra a fé. E é. Afinal, a própria existência dele implica nas perguntas. Se há um Deus, por que há tanta maldade no mundo? E se Deus é todo poderoso, todo bom, por que permite que o mal exista? C.S. Lewis diz que meu argumento contra Deus era que o universo parecia justo e cruel. No entanto, de onde eu tirar essa ideia de justo e injusto, o homem não sabe o que é uma linha torta se não souber o que é uma linha reta. Não diz que é uma linha torta, se não souber o que é uma linha reta. Com que eu comparava o universo quando eu chamava de injusto? Se Deus não existe, eu afirmo que então o mal também não existe. Se ninguém diz o que é certo e errado, em que nossa moralidade se baseia? Ateus dizem que bem e mal foram convenções criadas arbitrariamente pelo homem. Então por que nós nos preocupamos devemos nos preocupar em obedecê-las? Se você eliminar Deus, então você acaba de retirar o fundamento da moralidade. Leis morais seriam entendidas como aquela típica frase que todos nós falamos um dia. Quem disse que eu não posso roubar o lanche do coleguinha? Quem disse que eu não posso bater nele no recreio? Se as leis morais são apenas uma convenção, por que nós devemos preocupar em obedecê-las? Por exemplo, quando eu estou colando, o professor vai dizer que não é certo, mas que base ele tem? Se meus atos são calculados para me ajudar a vencer, por que eu não devo colar? Para nós cristãos, o que constitui um ponto fixo da moralidade, constitui o certo do errado, é uma linha reta que leva diretamente para Deus. Afirmo que Dostoiévski diz, então, sem Deus tudo é permitido. Por haver coisas que são erradas, independentemente da cultura do contexto, há uma lei moral real que nós não inventamos. Assim como Immanuel Kant diz, da evidência de Deus vindo, do céu estrelado, acima de mim e em mim a lei moral. A lei moral está inscrita em cada coração humano. O bem e o mal só são entendidos com a existência de uma autoridade transcendente. A dura realidade é que, seja você cristão, crente ou descrente, teísta ou ateísta, a verdade é que o mal não está apenas na nossa volta, ele está em nós. A existência do mal não é evidência da ausência de Deus no universo, mas da ausência dele em nossas vidas. O mal. Quem criou o mal? Deus criou o mal? Como poderia Deus, em sua infinita bondade, nos sujeitar a um mundo como esse? Deus criou o homem com a capacidade de falhar. E falhar significou escolher não fazer o bem. Dos seres que chamamos de anjo aos homens, têm a capacidade de fazer escolhas reais por consequências reais. Se a gente não tivesse tal direito e capacidade, a gente não estava tendo essa discussão. Existem basicamente 3 mundos que Deus poderia ter criado. Controlado. Deus poderia ter feito o mundo sem a opção de fazer o mal. Apenas a bondade programada. Seriam apenas bonequinhos de um criador que decidiu brincar de fazer o mundo. Caótico. Deus poderia ter criado o mundo sem qualquer intervenção de sua parte. Ele criaria tudo e deixaria tudo seguir o próprio rumo. Aí sim teria uma sobrevivência do mais apto. E acho que ninguém quer gostar de viver num mundo onde não há qualquer esperança além do próprio esforço para a sobrevivência. Cooperativo. Deus poderia ter criado um mundo que ele nos dá escolhas reais com consequências reais. Ele age entre nós de acordo com seus propósitos e promessas. Ele, ao fazer uma aliança com a humanidade, ele entra em nossa vida quando nós o convidamos. Essa é a razão por que optamos em seguir os seus mandamentos e por que oramos a ele pedindo por ajuda. C.S. Lewis diz que Deus criou as coisas dotadas de livre-arbítrio. Criaturas que podem fazer tanto bem quanto o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Por que então Deus o concedeu? Porque o livre-arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer tipo de amor, bondade e alegria. Um mundo feito de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. Então a resposta no fundo é notavelmente simples, livre-arbítrio. Deus permite a existência do mal na nossa existência para que um dia ele possa erradicar completamente o mal do universo. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:24. Por que Deus então não remove o mal do mundo? Nós podemos compreender a existência nós descobrimos o que é o bem se não fosse o mal. Nós não saberíamos que a luz se não fosse a existência das trevas. Deus permite que a gente aprenda a realidade através do uso de contrastes. Deus define o mal. Ele nos diz o que é. Seus mandamentos não são pesados, são apenas para nos proteger, assim como rótulos de aviso de produtos químicos e as placas de trânsito.
As leis de Deus são atos de misericórdia, não de raiva. Deus denuncia o mal. Ele ordena que nós abstenhamos e evitemos o mal. Ninguém é mais contrário ao mal que Deus. Sua própria natureza é oposta. No entanto, Ele não dá a possibilidade de desobedecer. Deus derrota o mal. Deus veio ao mundo em forma de homem. Por sua vida, morte na cruz e ressurreição, Ele disponibilizou perdão e libertação para todos nós. Uma punição que nós deveríamos sofrer. Deus destrói o mal. Assim como o mal teve um começo, ele há de ter um fim. Deus criou o universo do jeito que se vê para nos proteger do futuro afetado pelo mal. Ele fez este cosmos para servir como uma arena na qual o mal e o sofrimento podem ser erradicados, definitivo e eternamente, ao mesmo tempo mantendo a capacidade humana de exercer o livre-arbítrio. Do ponto de vista cristão, quem opta por amar a Deus e seguir livremente, Deus o convida para morar no céu, sem a influência do mal, mas com seu livre-arbítrio intacto. O que eu queria dizer aqui hoje é que a gente não precisa de cometer suicídio intelectual para acreditar num Deus Criador. A noção de que vem sido vendida a nós é que ciência e fé são dois polos opostos mutuamente excludentes. Razão e religião são inimigas. Mas eu discordo disso, porque a ciência está restrita ao como as coisas funcionam. E a religião e a fé nos dizem por que as coisas estão aqui e como devemos viver ética e moralmente. Portanto, para mim, ambas são necessárias para o nosso entendimento de mundo. Não devemos seguir tudo que nos dizem como uma verdade incontestável, um dogma a ser seguido. Devemos avaliar as evidências e decidir o que é verdade para nós. Por isso eu quero que vocês façam suas escolhas. É o que Deus quer. Fazendo uso do mais belo presente que Deus nos deu, o livre-arbítrio, é que faça a mesma pergunta do começo. Deus está morto? Muito obrigado.